Pessoal, então dando andamento, né, à escrituração contábil, o que nós precisamos saber sobre o plano de contas? Acompanhe aí no seu PDF, que eu trago para vocês um plano de contas, né, simplificado, com o modelo do que é o plano de contas. O plano de contas, eu costumo dizer para os meus alunos que é como se fosse um índice de um livro. Então, quando você, né, tiver que efetuar o lançamento de uma empresa, você vai ter o plano de contas para te nortear, para te direcionar. E como que é estruturado o plano de contas? O plano de contas ele é estruturado entre as contas patrimoniais, que é, né, ativo, passivo e patrimônio líquido, e também as contas de resultado, que são as receitas e despesas. Então, vocês podem observar aí no PDF de vocês que nós temos o que? Primeiramente, as contas patrimoniais e na sequência as contas de resultado. E o que são as contas patrimoniais? São ativo, passivo e patrimônio líquido, como eu falei para vocês. E o que é o passivo e o patrimônio líquido? É a origem dos recursos, né? Da onde vem o dinheiro. Eu peguei um empréstimo, então é a origem desse valor. E o que é o ativo? A aplicação. O que eu vou fazer com o empréstimo? Eu adquiri junto a uma empresa, a um banco, um empréstimo para financiamento de veículos. Então eu tenho a origem do recurso, que é o passivo, e eu tenho a aplicação do recurso, que é a aquisição do veículo, né? E é através dessa aplicação desse recurso que a empresa vai trabalhar para gerar renda, né? Toda atividade da entidade é com a finalidade de o quê? De gerar receita, gerar lucros. E além das contas patrimoniais, nós temos as contas de resultado, que são as receitas e as despesas. E por que você precisa saber isso? Para fazer um lançamento correto, você precisa saber quando você vai classificar como ativo, como passivo, quando você vai classificar como receita, como despesa. E outra questão também são as questões das contas credoras e devedoras. Dentro do balanço patrimonial, nós temos as contas devedoras, que são o quê? O ativo circulante e ativo não circulante. E o que é isso? A natureza devedora, que sempre que você quiser aumentar a conta, você vai debitar. Então, né, se você quer aumentar o seu saldo de caixa, você vai debitar. Se você quiser, né, é isso que é a natureza devedora. Se você aumenta seu estoque, você debita estoques. Se você aumenta clientes, você debita clientes a receber. E quando você divide isso em ativo circulante e ativo não circulante. O ativo circulante é dentro os acontecimentos, né, que vão ocorrer dentro do ciclo operacional, que normalmente é 12 meses. Então, você efetuou uma venda a prazo, você vai ter um cliente a receber. Se você for receber dentro dos 12 meses, você vai classificar no ativo circulante. Agora, você vendeu para receber daqui 2 anos. Aí, você vai classificar lá no ativo não circulante. Né? O ativo não circulante, como vocês podem verificar no plano de contas, ele é dividido em realizável a longo prazo. Então, se você tiver um recebimento para receber daqui 24 meses, você vai classificar, vai debitar realizável a longo prazo. Aí temos também o imobilizado, temos o intangível, temos os investimentos, né? O que demora mais para acontecer, que né, questões de longo prazo, um imobilizado. Imobilizado é classificado no ativo não circulante, porque você tem um veículo, tem um equipamento para gerar, né, renda para a empresa, mas você não vai vender. Você vai usar ele na atividade da empresa. E ainda falando do balanço patrimonial, nós temos as contas o quê? Credoras, que é o passivo circulante, passivo não circulante e patrimônio líquido. Né? Lembra da origem dos recursos? Então são nossas obrigações. Né? Eu devo salários a pagar, a empresa, né? A empresa deve salários a pagar, deve empréstimos a pagar, fornecedores. Então, sempre que eu quiser aumentar a minha obrigação, eu vou creditar, né? Se eu adquiro, quero aumentar meu passivo, eu credito o fornecedor. Então, né, e a mesma raciocínio a questão do ativo circulante é o mesmo raciocínio para o passivo circulante. Então, se eu adquirir uma obrigação, que eu vou liquidar ela dentro do prazo de 12 meses, eu vou classificar no passivo circulante. Agora, se eu adquirir um empréstimo para pagar daqui 3 anos, eu vou classificar ele no passivo não circulante. Então, né, o que você precisa saber na hora de fazer o lançamento? Sempre que você quiser aumentar seu passivo, você vai creditar. Por isso, natureza credora. E ainda falando do plano de contas, né, conforme nós já conversamos aqui,
O plano de contas ele traz as contas patrimoniais, que é o ativo, o passivo e patrimônio líquido, e traz as contas de resultado, que são as receitas e as despesas. E o que é a receita? A receita é quando eu presto um serviço, vendo uma mercadoria. E o que é a despesa? Despesa com energia, despesa com água, com luz. E aonde que vem demonstrado as receitas e as despesas? As receitas e as despesas são demonstradas na DRE, que é a demonstração de resultado econômico. Então a DRE ela vai trazer lá, né, a nossa receita, e deduzindo os custos e as despesas, e ao final, de uma forma resumida, né, nós vamos ter o lucro, né? É para isso que a empresa existe, né? Para gerar lucro. E é na demonstração de resultado econômico, a conhecida DRE, que nós vamos poder observar se a empresa teve lucro. E o que você precisa saber na hora de fazer o lançamento contábil? Você precisa saber o quê? Que despesa sempre debita e receita sempre credita.